minhas irmãs e meus irmãos. E mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha, tá bom? Olha aí a caneca de hoje da Alessandra Viegas. E como não aparece ninguém pra mim, eu cumprimento no final vocês, tá bom? Vamos lá. Muito bem, nessa manhã a gente vai fechar a parte do Barnabé. Estamos na semana de Natal, tá bom? Então estamos na semana de Natal. Amanhã eu faço uma live sobre o Natal, tá? E hoje a gente fecha o Barnabé. Ah, muito bem. Então aqui do YouTube eu vou dar... já tô na parte do YouTube. Então, ó, bom dia pro Vinícius! Vinícius! Bom dia da Alessandra Viegas, euzinha. Um beijo pra você. Vamos lá, então. E o restante do pessoal dou bom dia no final. Muito bem. Atos, capítulo 11. É o nosso texto desta manhã. Talvez eu vá em outros textos para falar deste personagem que eu amo muito, Barnabé, com quem eu convivi aí por quase 4 anos, né, estudando lá no mestrado. Texto maravilhoso. Na verdade, o texto que fez eu estudar o Barnabé foi Atos capítulo 11. Quero que você leia junto comigo. Atos capítulo 11, vamos lá. Versículo 24. Atos 11, 24. Que diz assim: porque ele, o Barnabé, era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E o versículo fecha dizendo: e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Atos 11, 24. Antes de eu falar outras características do Barnabé e retomar o que a gente fez na live passada sobre ele, tá? O título dessa live é Dezembro chegou, a bondade também, tá? Porque ele era um homem bom. Então, dezembro chegou, a bondade também. Vamos entender esse homem bom nessa manhã, nessa terça-feira aí, que é um dia diferente de live, que eu não pude fazer ontem. E aí, olha, preste atenção numa coisa legal. Antes de eu fazer o mestrado de teologia, eu fiz um mestrado em História Comparada, na UFRJ. Então, e eu sou apaixonada pela cultura grega, né, pelos heróis gregos, porque quando a gente estuda os heróis, o que acontece? A gente se vê. Na verdade, os heróis gregos, os deuses gregos, são um reflexo da alma humana. Então, isso fala muito ao coração. E, de certa forma, os textos antigos gregos, tá, têm uma característica antropológica, tá? A questão humana, tá, é muito parecida com o que acontece na Bíblia, tá? No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, você se identifica com os personagens da Bíblia no Antigo Testamento, você aprende com eles, você se identifica com os personagens do Novo Testamento, você aprende com eles, não é assim? Então, nos textos gregos é a mesma coisa. Então, você aprende com Aquiles, você aprende com o Odisseu, né, o Ulisses, você aprende com o Zeus, com a Afrodite, tá? Você aprende com esses personagens ou com esses deuses, né? E você vê o que você não pode, o que você não deve fazer, o que você deve fazer, né?
Na Bíblia você tem a mesma coisa. Você aprende com os personagens. A gente fez lives aqui. A gente aprendeu com a Abigail, né? A gente está aprendendo com o Barnabé. Né? A gente aprende com Pedro, com João. A gente aprende com Zaqueu. Não é isso? A gente aprende com as mulheres, com a Madalena. Né? Então, tudo isso é muito legal, né? Romanos capítulo 15, versículo 4, né? Diz que tudo foi escrito, aí ele está falando em relação ao texto do Antigo Testamento, né? Tudo foi escrito para o nosso ensino. Então, e outra coisa, quando você está com Bíblia na sua cabeça, tudo que você for ler, você vai identificar princípios ali da Bíblia, princípios cristãos ali naquele texto, tá? É muito legal. Então, o que aconteceu? Antes de eu fazer o mestrado em teologia e estudar o Barnabé, eu fiz o mestrado em história comparada e estudei os heróis. Estudei os heróis, eu até coloquei aqui, né? Na Ilíada de Homero. Esse é o texto em que eu trabalhei, porque, ó, grego e português, ó. A Ilíada é um poema, tá vendo aqui? Tá? Então aqui tá tudo escrito em grego, grego antigo, grego homérico, né? Que é uma mistura, tá? Lá no grego arcaico e tal. E aqui a tradução em português, que é uma tradução do Haroldo de Campos. E aí eu tinha que olhar, ler aqui e fazer a minha própria tradução, né? Então eu fiz uma comparação entre os heróis da Ilíada, no mestrado de História Comparada, e da Odisseia, tá? Porque hoje é aula de grego, tá? Um pouquinho de cultura nessa manhã. Então, por que o nome é Odisseia? Porque o nome do herói que a gente conhece como Ulisses, tá? Que é o herói da Odisseia, o nome grego dele é Odisseu. Então, as aventuras de Odisseu são a Odisseia, tá? E por que é Ilíada? Porque a Ilíada conta a história do 9º ano da Guerra de Troia. E como é que é o nome de Troia em grego? Ilion, tá? Então, Ilíada são as histórias que acontecem em Ilion, tá? Em Troia. Tá bom? Então, ó, hoje é Bíblia em grego e cultura grega para você nessa manhã. E o que acontece? Esses heróis gregos, tá? Eles têm o herói perfeito. Vamos falar do herói perfeito. Porque há heróis, por exemplo, o Aquiles, ele é egoísta, tá? Ele não é um herói perfeito, não. Ele é o mais rápido de todos, ele é o melhor guerreiro do exército dos Mirmidões, né? Que é o povo dele. Mas ele não é, tá? Um cara perfeito, não. Quando o herói é perfeito, tá? Ele é, vamos dizer assim, bonito por fora e bonito por dentro. O que é um herói bonito por fora, né? Aparência bonita. É um kalos, tá? Da onde vem a nossa palavra caligrafia, tá? Então, cali, bonita, e grafia, escrita. Caligrafia, escrita bonita. Então, um kalos é um homem bonito, tá? No caso, um herói bonito. E quando ele é bonito por dentro? Quando ele é nobre, né? Quando ele é bom, tá? Quando todas as atitudes dele contribuem para mostrar que ele é nobre, tá? Que ele é justo, que ele é alguém que caminha para a perfeição, tá? Aí ele é um agathos, tá? Ele é um agathos. Quando ele é as duas coisas, ele é um kalos
Kai Agathos. Vamos dizer assim, né? Bonito e bom, tá? Bonito e nobre. E aí, o que acontece com o Barnabé? Atos capítulo 11, versículo 24. Diz que o Barnabé era homem agathos. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quando a Alessandra Viegas, né, euzinha, estava estudando o Novo Testamento grego, que está aqui, né, no original, eu fiquei apaixonada, né? Eu olhei aquilo e eu falei assim, caramba, o Barnabé é um agathos, né? Ou seja, você já escutou na escola dominical ou em estudo bíblico, tá? Isso aí é um ponto, a gente chama de ponto pacífico, né? Não há polêmicas para dizer que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos por um grego. O autor é um grego. E aí, o que eu quis mostrar na minha dissertação de mestrado a partir do Barnabé, Atos 11, 24? Poxa, um judeu não escreveria essa expressão, tá, para um personagem, tá? Que ele era um aner é homem, né? Que ele era um aner agathos, ou seja, que ele era um homem bom. Mas que homem bom é esse? Esse grego que está escrevendo o livro de Atos, que a gente pensa que o nome dele é Lucas, mas ninguém sabe, na verdade, se o nome dele é Lucas mesmo. O que a gente sabe é isso. Quem escreveu o livro de Atos é um grego, tá? E quem escreveu o Evangelho de Lucas também é um grego. Provavelmente é a mesma pessoa, porque são dois livros, né? Você lê lá o iniciozinho do Evangelho de Lucas, ele diz, eu escrevi o primeiro tratado, né? Estou escrevendo isso para você. Aí você lê o iniciozinho de Atos, Teófilo, eu estou escrevendo de novo para você. Então são dois volumes de um mesmo livro. Então o que acontece? O livro de Atos foi escrito por um grego que conhecia a sua cultura profundamente. Então, quando ele usa essa expressão para o Barnabé, né, que ele é um aner agathos, um homem bom, aí a minha cabeça, né, foi lá atrás. E aí o que eu fiz? Escrevi uma dissertação para mais uma vez provar que o autor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos é um grego e se utiliza dessa expressão da cultura grega, que é uma expressão muito cara, muito importante para a cultura grega, dizer que um homem é um agathos, tá? Então o Barnabé não era bonito, não era um kalós, mas ele era nobre, justo, alguém que caminha para a perfeição. Esse é um agathos, tá? Então, assim, foi muito bacana desenvolver essa dissertação. E o que acontece? Essa coisa do agathos, tá? Do aner agathos, do homem bom, não ficou só lá no Homero, não, tá? Só na Odisseia, na Ilíada, não. Isso caminhou na cultura grega e no século V a.C., que é quando os filósofos começam a escrever e tal, né? Aí você tem a República de Platão. Esse aqui foi até a Fátima que me deu. Esse livro é da Fátima, minha prima. Então, na República de Platão, quem é o homem ideal da República de Platão? Quem é o homem que pode governar a República? O agathos, tá? O homem bom. Até porque nessa época, né, a gente estudando, o conceito do kalós, do bonito, não existe mais, porque dizem que o Sócrates era feio pra caramba, né? Então, diz que tinha um nariz assim, né? Aquele nariz assim, pontudo. Ele era todo esquisitinho, o olho pra dentro. Então,
nessa época, né, não tem mais esse conceito de beleza, então o kalós fica para lá, que é o bonito, e vem para fora, né, o agathos. Então, o homem nobre, o homem justo, o homem que caminha para a perfeição é o agathos. E esse é o Barnabé, tá? Então, na última live, a gente falou algumas coisas do Barnabé, né? Vou só retomar, que a gente fez Atos capítulo 4, finalzinho, né, de Atos capítulo 4, ali o versículo 36, que é quando o Barnabé, né, entra em cena. Aí tem o contraste com Atos capítulo 5, verso 1 ao verso 11, o Ananias e Safira. Depois em Atos 9, quando o Saulo, né, tem um encontro lá com aquela luz e cai no chão, e aí Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o Saulo diz, quem é, Senhor? Né? Ceguinho. Aí Jesus diz, eu sou Jesus a quem você está perseguindo, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Oh, meu Deus, o que isso quer dizer? Né? Recalcitrar contra os aguilhões é ir bater de frente com aqueles que estavam seguindo Jesus, né? Paulo estava perseguindo. E aí o perseguidor passa a ser perseguido, né? Pelos próprios judeus, pelo seu próprio povo, porque ninguém acredita que o Paulo se converteu. E quem acredita? O Barnabé. Né? Então, Barnabé é alguém extremamente generoso, lá em Atos capítulo 4, né? Porque ele tem a coragem de enxergar quem precisa dele, ele tem a coragem de entregar, né? E a generosidade de entregar o melhor dele, né? A gente falou sobre isso. Desculpa. Beba água. E tá calor pra caramba, né? Ele tem a coragem de confiar, Atos capítulo 9, em quem ninguém confia, o Barnabé, porque ninguém confia no Saulo, né, que vai virar Paulo, o nome vai ser trocado depois. Por que o nome do Saulo é trocado para Paulo, gente? Eu já falei isso numa outra live, isso acontece desde o Antigo Testamento, né? A troca de nomes é um símbolo de uma vida nova, tá? Então, Saulo é Saul. É o nome Saul do Shaul, né? Do hebraico, tá? Então, ele passa a ser Paulo. Então, ele não vai mais ser identificado como o rei Saul, que errou, que fez coisas erradas lá no Antigo Testamento. Agora, o nome dele é Paulo, né? Aí alguns dizem que o significado de Paulo é pequeno, para dizer que agora ele é humilde, mas o significado mesmo exato, né, a gente não sabe, tá? A questão é, o nome é trocado porque agora ele é uma nova pessoa, né, mudado pelo encontro com Jesus Cristo lá no caminho de Damasco. Então, o Barnabé, ele vai acreditar no Paulo, né, no Saulo que vai virar Paulo. E o que vai acontecer? Ali, Atos capítulo 9, que foi onde a gente parou na última live, Atos capítulo 9, versículo 30, diz que, versículo 29, Atos capítulo 9, versículo 29, diz que o Saulo, né, falava e discutia com os helenistas, que eram aqueles que estavam vindo, entendendo quem era Jesus e tal, mas eram gregos, então queriam misturar as coisas, né, da cultura grega com a cultura hebraica, mas eles procuravam matá-lo. Os helenistas procuravam matar o Saulo. Quando isso chegou, Atos 9:30, ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Ou seja, ô Saulo, você está criando um problema danado aqui, então vai embora para tua casa, fica lá em Tarso, lá na tua casa. O que vai acontecer? Atos capítulo 9, verso 31, vai dizer que a igreja crescia, tal.
Beba. Alguém tá falando, beba água, eu tô bebendo mesmo. Então, a igreja vai crescendo. Aí o capítulo 9 fala da cura de Enéas. Pedro entra na história de novo. Enéas, Dorcas, né? Capítulo 10 de Atos, a história do Cornélio, do centurião e tal. Capítulo 11, o Pedro tem que explicar por que ele foi para a casa do Cornélio, porque o Cornélio não era judeu, aquela história toda. E aí, Atos capítulo 11, agora que a gente entra, versículo 19, tá? Diz assim pra gente: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, lembra? A morte de Estevão em Atos capítulo 7. Depois que o Estevão morre, Atos capítulo 8 começa dizendo que todo mundo começou a se espalhar até para cumprir o que estava escrito lá no início do livro de Atos. Que essa palavra ia se espalhar, né? Por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, começa todo mundo a ser espalhado. Atos capítulo 11, verso 19. Então, esse pessoal se espalhou até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, todo mundo falava de Jesus para quem era judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Lembra que o Paulo falava com os helenistas lá? Então, esses também começam a falar com os gregos. Helenista e grego, mesma coisa. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. 22, versículo 22. A notícia a respeito deles quem? Desses de Chipre, os cipriotas, né? E de Cirene, tá? Os cireneus, que começaram a falar de Jesus para todo mundo, não importava se fosse judeu, se fosse grego, quem é que fosse. A notícia a respeito desse pessoal, que não fazia acepção, não tinha preconceito de nada, né? Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava em Jerusalém queria que o evangelho fosse anunciado somente aos judeus. Então, chegou. Sempre tem alguém que vai falar, né? Pois é. Eu gosto muito do livro de Atos porque tem isso, né? Então, chegou lá, falaram lá, ó, pessoal agora não quer saber não, hein? Tá pregando para todo mundo. A notícia chega lá em Jerusalém e o Barnabé está lá. E olha aqui, enviaram Barnabé até Antioquia. Por quê? Em Antioquia o evangelho estava sendo pregado para todo mundo. Por que vão enviar o Barnabé, logo ele, para Antioquia? Tem lição aqui. Porque o Barnabé é alguém que não tem preconceito. O Barnabé é tão generoso, né? O Barnabé é um cara tão legal, né? Ele é um agatós, ele é nobre, tá? Ele é nobre, ele é bom, tá? Ele é alguém de sentimentos bons, ele é alguém aberto. Então vão mandar exatamente ele para Antioquia. Barnabé vai lá ver o que está acontecendo. Então, Barnabé é um cara que tem muitas lições pra gente. Então, ele vai lá ver o que está acontecendo, tá? Bom, e olha o que vai acontecer quando ele chega lá em Antioquia. Verso 23. Quando ele, o Barnabé, chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Barnabé é alguém que se alegra com o
crescimento dos outros, com o crescimento das pessoas. Não importa quem sejam essas pessoas, ele não tem preconceito. Ele se alegra com o crescimento das pessoas, tá? Pois é. Vamos lá. E ele, o Barnabé, exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então o Barnabé é alguém que fica torcendo, tá? Para que o outro permaneça no Senhor, tá? E que vai ajudar também para que o outro permaneça no Senhor, tá? Vamos continuar. Verso 24, que é o texto que me levou a fazer a dissertação, porque ele, Barnabé, era homem bom, era o aneragatos, né? Cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Por que você acha que esse "e muita gente se uniu ao Senhor" está escrito aqui? Por causa do Barnabé. O exemplo de Barnabé, a nobreza dele, a generosidade dele, o não preconceito dele, tá? A alegria dele de ver Antioquia crescendo, de ver as pessoas pregando o evangelho para todo mundo, sem preconceito nenhum, tá? Isso faz com que muita gente se una ao Senhor. Tá? Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Só que, desde lá, Atos capítulo 4, verso 36, o texto já está apontando quem é o Barnabé, né? Então, ele é nobre, né? Ele é coração aberto, ele não tem preconceito, ele se alegra com o crescimento das pessoas, independente de que pessoas são, né? E ele é cheio do Espírito Santo e de fé. Isso só contribui para que ele continue sendo a pessoa maravilhosa que ele é, né? É isso daí. Ser cheio do Espírito Santo e de fé precisa fazer com que a gente seja alguém melhor a cada dia, né? Alguém melhor a cada dia. E é isso que acontece com ele, né? Com o nosso amigo Barnabé, né? Bom, vamos fechar aqui, ó. Versículo 25, para mostrar que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olha o que ele vai fazer. Depois, sabe, o Barnabé poderia ter ficado ali em Antioquia na igreja. Ele poderia ter ficado lá, tá tudo bem, gente, a igreja tá crescendo, que maravilha, poxa vida, que legal. Mas ele vai nos surpreender agora. Atos capítulo 11, verso 25. Depois, Barnabé foi a Tarso. Quem é que estava em Tarso? Atos capítulo 9, versículo 30. Levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso, a casa dele. Quem é que estava em Tarso? O Saulo. Barnabé viu a igreja de Antioquia crescendo. Barnabé podia ficar ali, liderando todo mundo e levar a fama, né? Olha aqui, eu sou um agatóis, eu sou bonzão, tá todo mundo crescendo aqui. Ele não fez isso. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Atos 11, 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Isso é muito profundo, né? Ele podia ser o bonzão, mas quando ele vê a igreja de Antioquia crescendo, quando ele vê judeus e não judeus vindo para Antioquia,
Quando ele vê que muita gente se uniu ao Senhor, ele vai até Saulo para trazê-lo para Antioquia, para que a igreja cresça mais ainda, porque ele acreditava na capacidade do Saulo. Pois é. Quando você vir a sua igreja crescendo, né, e você for da liderança, preste atenção em quem está ali e que possa te ajudar, e que possa crescer junto, e que possa, de repente, até aparecer mais do que você depois. Porque não foi isso que aconteceu? Tem gente que nem lembra do Barnabé, mas pensa no Paulo. Ah, o grande apóstolo Paulo, que escreveu as cartas, que fez e que aconteceu. Por que o Paulo fez isso, gente? Por que o Saulo se transformou no apóstolo Paulo? Porque teve um Barnabé na história dele. Um Agatós, um homem nobre, um homem bom, um homem generoso, um homem que se alegrava com o crescimento do outro. Teve um homem desse na história do Saulo. E aí ele virou o apóstolo Paulo. Tá? E aí depois ninguém mais se lembrou do Barnabé. Só Alessandro Viegas, né? Para fazer uma dissertação de mestrado sobre o Barnabé. Então, quando você lê as cartas de Paulo, quando você vir, né, como é que o Paulo entendeu a graça de Deus, né, o amor de Deus, porque o Paulo era fariseu, ele não sabia nada de graça de Deus, nada. Ele vai entender isso depois, né? Ele vai explicar isso lá no início dos Gálatas, tá? Gálatas capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar sobre isso, né? Na verdade, o Saulo, ele ficou 12 a 14 anos sendo reconstruído aqui nas estruturas de pensamento farisaico dele, para entender o que era a graça de Deus. Mas o Barnabé contribuiu muito para isso. Muito para isso. Né? Então, vamos embora lá. Bom, vou voltar no versículo 26 de Atos 11. E quando o Barnabé encontrou o Saulo, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram, olha o que vai aparecer, numerosa multidão. Quem ensinou? O Barnabé e o Saulo. Um ano inteiro, Barnabé ali mentoreando o Saulo, né? Olhando para o Saulo com orgulho, né? O Saulo ensinando tal, e aí numerosa multidão. E o que aconteceu? Finalzinho do versículo 26. Em Antioquia, não foi em Jerusalém, foi em Antioquia, a igreja do Barnabé, tá? E do Saulo, que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E eu tô emocionada mesmo. Por quê? Essa generosidade, essa bondade, né? Essa abertura do Barnabé fez com que o povo percebesse, tá? Que aquela gente da igreja de Antioquia, que estava sendo ensinada pelo Barnabé, isso devia estar transbordando o Barnabé para aquele pessoal, né, e para o Saulo, e aí chamaram aquele povo de cristãos. E você sabe o que significa cristão, não é isso? Cristão significa pequeno Cristo. Antes disso, o povo era chamado de povo do caminho, né? Os seguidores do caminho. Não se falava Cristo, não se falava, tá? Eram os seguidores do caminho. Só que agora,
eles são pequenos ungidos, né? Você sabe que Christos significa ungido, eu já falei isso. Mexaia é a palavra no hebraico. Christos é a palavra no grego. Ungido é a palavra em português. Então, cristão é o pequeno ungido. É o pequeno Christos, o pequeno ungido. O povo viu isso. O povo percebeu isso. Não se percebeu isso lá em Jerusalém. Percebeu-se isso em Antioquia. A partir da bondade do Barnabé, da generosidade, do não preconceito, da abertura, do investir no outro que está se mostrando alguém, né, que tem talento, tem. Esse aí a gente pode investir, vamos embora, né? Aquele que se desprende de si mesmo, né, para investir no outro, para mostrar o outro. O povo percebeu que Jesus estava ali, né? Que o Cristo estava ali, que a unção estava ali. Então eles foram chamados de cristãos. Isso é muito forte, tá? Isso é muito bonito, isso é muito profundo, né? Então, o Barnabé é essa pessoa. Essa pessoa que vai formar uma identidade, né? Ele tem a generosidade, a coragem e a bondade de formar uma identidade. Ele contribui para a formação de uma identidade. E que identidade, né? Cristãos. Você já parou para pensar nisso? Pois é, cristãos. E aí, se você continuar lendo o livro de Atos, vou só dar uma passadinha para a gente falar só mais um pouquinho do Barnabé e já ir caminhando para o final dessa live, tá? Hoje é um pouquinho mais curta. Em Atos capítulo 13, tá? Diz o seguinte, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E o primeiro nome que aparece, Barnabé. Por que Barnabé aparece em primeiro lugar? Certamente porque ele é o mais importante de todos, tá? Aí vem Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo vem em último lugar, porque o Saulo está aprendendo, como eu falei. O Saulo está no caminho. E o Barnabé vem em primeiro lugar, porque ele já sabe, né? Ele é o mestre mais importante. E Saulo vem em último lugar, tá? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, Atos capítulo 13, verso 2, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé, o primeiro da lista, e Saulo, o último da lista, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Já pensou se você fosse chamada ou chamado para uma obra com o último da lista? O Barnabé foi. E esse último da lista se transformou no apóstolo Paulo, tá? Pois é. Aí, a partir do versículo 4 de Atos 13, fala-se dessa missão em Chipre, tá? É a primeira viagem missionária e eles vão viajar e tal. E no meio dessa viagem missionária, quem tá lá? Quem tá lá? O João Marcos. Você conhece essa história, eu só quero falar um pouquinho sobre ela, né? No versículo 13 de Atos 13, navegando de Pafos, Paulo, agora o Saulo já passou a ser Paulo, e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Esse é aquele momento em que o João Marcos deixa a viagem missionária e volta, né?
O texto continua, tá? Paulo vai testemunhar em Antioquia e tudo, ele tá junto com Barnabé. Depois, o Paulo e o Barnabé vão para um lugar chamado Icônio, tá? E depois vão para um lugar chamado Listra. Isso está em Atos capítulo 14. Em Atos capítulo 14, a partir do verso 8, diz que lá em Listra tinha um homem paralítico que ouviu o Paulo falar. E quando o Paulo está falando, o Paulo fixa os olhos no paralítico e diz: levanta aí, seu homem, né? Levanta-te sobre teus pés. O cara dá um salto, o que era paralítico, a mesma coisa que aconteceu lá com Pedro, né? Lá no início do livro de Atos. O homem dá um salto e começa a andar. Atos capítulo 14, verso 10. Verso 11 de Atos 14. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, ou seja, a língua que era falada lá em Listra. Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter. Júpiter é o nome latino para Zeus. Lembra quem é Zeus? Zeus é o pai dos deuses, não é isso? É o deus mais importante, o mais velho, aquele que, né? Esse é Júpiter, Júpiter no nome latino e Zeus no nome grego. E a Paulo chamavam Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Mercúrio no latim, no grego é Hermes. Quem era Hermes? Hermes é aquele deus que tem uma asinha no pé, né? Que ia lá no Olimpo, lá no Monte Olimpo, escutava os deuses falando na língua deles, descia e falava com os homens na língua dos homens. Daí é que vem a palavra hermenêutica, que é a palavra interpretação. Então, por que o pessoal lá em Listra, lembra que foi o Paulo que estava pregando e olhou para o paralítico e falou: levanta sobre teus pés. Aí o paralítico foi curado. Mas o pessoal disse o seguinte: os deuses vieram até nós. Identificaram o Barnabé como Zeus e o Paulo como Hermes. O Paulo como Hermes, porque era ele o portador da palavra. Então se lembraram lá do Hermes que descia do Olimpo e falava a palavra na língua dos homens para os homens. Mas por que identificaram o Barnabé como Zeus? Porque o Barnabé, né, deveria ser o mais velho e eles perceberam a proeminência do Barnabé sobre o Paulo, né? Eles perceberam que o Barnabé era o líder do Paulo. Por isso que eles identificaram o Barnabé como Zeus ou como Júpiter, que é a mesma coisa, tá? Então, o Barnabé é alguém, tá, que tem a coragem, a generosidade e a bondade de saber liderar e de deixar o liderado aparecer. Porque ele está ali. Mas é o Paulo que está pregando. É o Paulo que vai falar para o paralítico ficar de pé e o paralítico dá um salto e levanta. Mas o povo reconhece o valor do Barnabé ali naquela história, tá? Então, que nessa manhã, vou fechar aqui no Atos 13, né? Aí você já sabe que no final, né? Quando é que o Barnabé vai sair do livro de Atos, né? E isso é legal, tá? Como eu comecei a live, no livro de Atos, essa coisa do Barnabé aparecer e depois sair da história, isso também tem a ver, tá, com a Ilíada do Homero. Tá? Há heróis que entram e saem da história,
mas que permanecem na memória, né? Que são heróis extremamente nobres, agathós, né? É um agathós. Bom, e o que vai acontecer logo depois deste fato aí? Atos capítulo 14, aí vem Atos capítulo 15, e aí, no Atos capítulo 15, é a hora que o Barnabé vai sair do livro de Atos, porque diz no versículo 36 de Atos 15. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. Ou seja, vamos de novo, né? Barnabé, verso 37, queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que o Barnabé faz antes de sair do livro de Atos? Continua sendo a mesma pessoa que percebe quem precisa dele nesse momento e quem não precisa mais. Quem não precisa mais do Barnabé, porque já cresceu, né? Já tem um ministério próprio, não precisa mais ser mentoreado. Paulo. Quem precisa do Barnabé agora? João Marcos. Então, o Barnabé, ele tem a coragem, a generosidade e a bondade de perceber qual é a hora de sair, né, de um ministério, né, sair da companhia de alguém que já cresceu e agora pode ir sozinho, né, não vai ficar ali, e percebe também quem precisa dele agora para poder crescer mais um pouco. Que nessa manhã, né, nessa semana de Natal, né, vou tentar juntar as duas coisas. A gente tira essa semana para ser um pouquinho como Barnabé, né, para ter essa coragem, essa bondade, essa generosidade que o Barnabé tem, tá bom? Todas as lições de hoje vão ficar aqui na descrição do vídeo, né? Que Deus te abençoe nessa manhã, tá? E que a gente possa aprender, né, com o Barnabé, né? E aí amanhã eu venho pra cá, a gente faz uma live. Não se esqueça, uma live de Natal. Não se esqueça da caixinha da gratidão. 3 motivos de gratidão por dia. Não se esqueça. E agora pra mim, ó. Sorria. Você está sendo amado. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos lá dar bom dia para esse pessoal, gente. Bom dia, irmã Regina Célia, irmão Guaraci. Bom dia, Monique Eliseu, Israel, Jéssica, Tiago, Grazi, Rosana, Ronaldo, Ilquias, Daniele e as crianças da família. Bom dia, ó, Monique. Tô com a caneca da Alessandro Viegas, euzinha. E aproveitando para mandar de novo um beijo pro Vinícius. Mandei no início, tô mandando no final. Vinícius e Eliton, beijão para vocês. Vamos lá. Bom dia, irmão Henrique. Glória a Deus, Deus abençoe. Bom dia, Aline. Beba água, Aline. Beijão pra Aline, pro maridão, bom dia pro Eric, beijão pro Guilherme, pra Dora, pro pessoal aí do trabalho. Bom dia, Joyce, Paulo Sérgio, aí ó, falei da minha dissertação de mestrado, parabéns aí pra Joyce,
que ontem defendeu o mestrado dela e tá feliz, e eu tô feliz também. Pois é, foi muito bom. Poxa vida. Bom dia, eu não pude assistir, né? Eu tava em trânsito, mas eu tenho certeza que deve ter sido maravilhoso. Fátima Santos, bom dia, lindona. Júlia Sheila, bom dia. Solange, bom dia, Solange. Antônio, bom dia, Antônio. Aline Miguel, bom dia, lindona. Aqui Eliton, dando glória a Deus. Vamos lá, Aline, coração, coração, coração. Tem um botão de coração da Aline, vamos lá. Bom dia aí pra Fátima, minha prima. Bom dia pra Márcia Gomes. Bom dia, Luísa. Bom dia pra família toda aí, Luísa. Vamos lá. Solange está comandando um dia abençoado para todos e para todas. Hoje é aniversário da Josileia, gente. Mas hoje ela não está aqui. Então, mandando um beijão aí para você, lindona. Então, hoje tem pouca gente porque eu acho que não deu tempo do pessoal olhar o aviso lá que eu entraria hoje. Mas depois você assiste aqui no YouTube. Beijo no coração. Deus abençoe. Beijo, beijo, beijo. Amanhã eu tô aqui, hein? Se Deus quiser. 8 da manhã.